Graças a Deus, uma boa noite a todos, saudamos a todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o Amém, né? É com muita alegria que nós iniciamos hoje, na forma de podcast, o programa Na Contramão, que no último dia 30 de junho, estávamos nós lá, né, Melissa? Exatamente. No dia 30 de junho nós estávamos na Rede Fé de 2015, estávamos iniciando pela rádio Rede Fé, o programa Na Contramão. E hoje, 6 anos depois, estamos aqui numa nova cara, dando uma nova cara para esse programa, né? Agora na forma de podcast. Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos acompanhando. Eu até convido vocês a clicarem aí no like, que isso é muito importante para nós, para o YouTube reconhecer a importância desse programa e que você possa divulgá-lo, né? Você que é jovem, tanto fisicamente como no espírito, você possa indicar para os seus amigos esse programa que começa a partir desta data de hoje, que é uma data histórica, olha só, para nós aí. Vamos começar com uma série maravilhosa, Desafios da Vida Cristã. O primeiro episódio de hoje será sobre a vida profissional. Então nós aqui temos as nossas duas convidadas ilustres, duas jovens irmãs, né, cristãs, que vão compartilhar conosco as experiências que elas tiveram em Cristo, na vida profissional, na vida acadêmica. Mas antes disso eu queria que cada uma de vocês se apresentasse, né, meninas? Amém. Pode ser? Amém. Eu sou Melissa, eu tenho 28 anos. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Campina Grande, no curso de Ciência da Computação. E hoje eu atuo, já fazem uns 3 anos, que eu atuo como analista de sistemas, em uma empresa aqui de Campina Grande. Sim. E eu confesso que foi bem desafiador. Confesso que sem o Senhor, não sei como é que teria sido. Vamos conversar um pouco mais Amém. sobre isso daqui a pouco. Vai lá, Ingrid. Meu nome é Ingrid e eu sou arquiteta, né? Graças ao meu Senhor. Formei agora no ano passado. E também, assim como Melissa, né, me formei na Universidade Federal de Campina Grande. E foi um longo processo, entre indas e vindas, mas a gente vai conversando aqui. Sim, sim. Só para quem não é aqui da Paraíba e que não é de Campina Grande e está nos acompanhando, na época era vestibular, né? O vestibular da UFCG é um dos mais disputados aqui do Nordeste. Não é fácil entrar nas universidades federais. E principalmente há alguns anos atrás era mais difícil ainda, né? Então as meninas ralaram. Acredito que elas ralaram bastante para entrar e para terminar o curso, né? Eu lembro que é um jargão já na vida acadêmica. Difícil não é entrar, difícil é concluir, é sair do curso, né? Então, meninas, eu queria que vocês contassem os primeiros passos de vocês como cristãs, assim. Quando foi que vocês creram no Senhor? Podemos começar com você, Melissa. Quando é que você creu no Senhor? Como foi a tua experiência com o Senhor, assim, logo no início da tua caminhada? Eu falo antes da universidade mesmo? Sim, pode ser, rapidamente. Eu comecei a reunir na vida da igreja por causa de tia Mônica, né? Sim. E no começo eu vinha porque eu era adolescente, eu vinha porque eu acompanhava só, né? Só que aí chegou o tempo que eu fui ganha de fato pelo Senhor, né? Eu lembro que um momento bem especial para mim foi quando eu ganhei minha primeira Bíblia. Eu não lembro se eu ganhei ou se eu comprei. Sim. Foi até com o irmão Rossandro, que depois eu até compartilhei com ele. Rossandro é um comportor aqui da nossa localidade, tá bom? Vai lá. Quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, que eu de fato passei a desfrutar, eu fiz, caramba, é tudo muito diferente quando você está ali se empenhando para isso, né? Qual era a tua idade na época? Eu acho que eu tinha uns 15 para 16 anos. Era um adolescente ainda. Tá. E eu lembro que depois dessa Bíblia tudo mudou, né? Sim. Quando eu comecei a desfrutar da palavra do Senhor, de fato, não só vi para acompanhá-la, mas quando eu passei a desfrutar, passei a buscá-lo, aí eu fui ganha de verdade. Aí eu passei a reunir porque eu queria reunir. E nessa época, assim, profissionalmente, você já vislumbrava alguma carreira, alguma área de atuação? Então, já tinha alguns sonhos? Na minha escola tinha umas feiras de profissões, né? Sim. E tinha lá engenheiro, não era cientista da computação, era engenheiro. Certo. E eu era muito curiosa para saber, naquela época estava o auge do Orkut, né? E eu, caramba, eu preciso saber como é que é tudo por aí por dentro.
E quando eu fui nessa feira de profissões, eu disse, acho que é isso que eu quero. Só que Sim. tem aquilo que você falou, né? Todo mundo dizia, não, é muito difícil. E na minha cabeça eu dizia, não sei não, se eu vou conseguir passar. O Mas medo, aí eu fui, né? porque Isso todo é mundo muito natural. dizia, não, tu não vai conseguir, não. Eu lembro nitidamente que muitos amigos meus chegaram a dizer, Mel, tem certeza? Porque é um curso muito difícil, tu vai penar para passar. Eu disse, não, mas vamos aí. É isso que eu quero. E você já reunia, já congregava nessa época? Já sim. Né? Já congregava. Que bom. E você, Ingrid, como foi a tua experiência, teus primeiros passos na fé? Então, eu sou uma church kids, como falam, né? Nasci, assim, no meio cristão. E isso foi tudo devido à minha mãe. Né? Minha mãe, ela sempre, desde que eu nasci, ela já era cristã. Então, eu não tive experiências que não fossem dentro da igreja. Todos os meus amigos eram da igreja. E aquelas pessoas que eu brincava também eram da igreja. Então, desde criança, eu sempre fui ensinada a andar nos caminhos do Senhor. Sim. E a minha experiência começou também com o Senhor na adolescência, né? Quando criança, eu participava daqueles corais de criança e tudo mais, já começava naquela coisa do louvor. E quando eu lembro de um dia que um pastor ele falou assim, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Eu era adolescente, eu tinha 11, 12 anos. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu acho que não, porque eu cresci aqui, eu não sei, não lembro de ter levantado a mão e ter dito, ei, eu quero Jesus. Sim. Mas nesse dia bradou muito forte e eu lembro que enquanto eu não fui lá pra frente, né? Mas enquanto ele falava lá porque uma pessoa tinha levantado a mão, no meu coração eu repetia as mesmas palavras que o irmão estava dizendo. E foi aí, a partir dessa, né, em todas as vezes que alguém dizia, alguém aqui quer aceitar Jesus? Eu quero de novo. E aí sempre ficava aceitando Jesus, até que um dia eu disse, meu Deus, eu preciso que o Senhor, preciso ter uma experiência a mais com você. E aí, em meio a muitos conflitos internos, o Senhor, ele foi se mostrando mais, não ser mais o Deus da minha mãe, mas o meu próprio Deus. Que bom, assim. Que coisa. A gente vê, assim, já de início, né, na experiência de vocês, a palavra de Deus se cumprindo. Né? A gente lembra do jovem Timóteo, que foi influenciado pela sua avó e pela sua mãe. Paulo fala, né? Isso é em 1ª, 2ª Timóteo, uma das 2 epístolas que ele escreveu para esse jovem cooperador. E ele anunciava que o evangelho, né, a fé que ele havia recebido por influência principalmente da avó e da mãe. Sim. E aqui nós vemos a influência da sua tia e da sua mãe. Né? Então a gente vê assim como é importante as pessoas que Deus coloca na vida da gente. Sim. Essas pessoas podem ou não fazer a diferença. Verdade. Não é verdade? Mas me diga uma coisa. Gente, só para antes de fazer a segunda pergunta, eu queria dizer que esse programa ele é levado ao ar no nosso canal do YouTube da Igreja em Campina Grande e também da Rede Fé. Sim. Nós continuamos essa parceria com a Rede Fé aí, né, durante esses 6 anos, a parceria que tem dado certo. Inclusive, a gente aproveita em público aqui agradecer mais uma vez ao nosso querido irmão Genilson. Amém. Por ceder o horário para nós, né, de acreditar no nosso projeto. E irmão Genilson, aqui a gente aproveita esse espaço para agradecer publicamente a você, viu, meu irmão? Amém. Que o Senhor muito continue abençoando você. Amém. E a Rede Fé. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Então, meninas, voltando aqui para o nosso tema. Sim. Nosso episódio de hoje da série Desafios, né, da vida cristã. Nós estamos falando aqui sobre a experiência como cristãs, como irmãs, como jovens na carreira profissional. Como foi essa experiência de vocês para escolher o curso? Esse é um período assim crítico, né? Eu sou pai de um adolescente em casa e estou vendo isso. Não foi fácil para mim também, para ela não está sendo fácil, né? O que foi que levou, assim, Melissa? O que foi que te fez decidir? Não, eu vou trabalhar na área de tecnologia. Vou fazer o curso de Ciência da Computação, que é um curso bem disputado, talvez seja um dos mais disputados da Universidade Federal, aqui de Campina Grande, né? Do Nordeste. E pelo que eu acompanho, o curso é muito bem conceituado aqui no Nordeste. Então não foi fácil para você, como você estava falando no início. Sempre tem aquele falazinho para vir desencorajar, né? Como foi essa escolha?
Então, a minha escolha surgiu basicamente da curiosidade. Eu ali, adolescente, usava muito Orkut, usava muito MSN, e tinha curiosidade de entender como que aquilo era criado, né? Sim. E não tinha, assim, não sei, não lembro se naquela época tinha, hoje em dia tem jogos digitais, hoje em dia tem vários outros cursos, né? Tem sistemas de informação, mas naquele tempo eu não tinha acesso a essas coisas. O que eu tinha acesso era, tem um curso de ciência da computação na UFCG e é lá que talvez eu vá descobrir tudo que eu tenho curiosidade. Sim. E eu sempre achei muito mágico, né? Questão tecnológica, sempre achei, tinha muito interesse em saber como que funcionava. Tudo para mim, eu preciso entender como funciona. Sim. E foi isso que me motivou. E você sentiu paz no seu coração? Sim. Orou, Eu tinha colocou diante... medo, eu tinha muito medo. Eu dizia, Senhor, eu acho que eu não tenho capacidade, porque as pessoas já tinham, né, me feito muito medo. É tanto que quando eu passei, eu fiz, Senhor, obrigado por ter passado por mim, porque eu acho que não fui eu. Amém. Foi o Senhor que Foi na primeira, já no primeiro vestibular. É tanto que eu passei para biologia na estadual Sim. e para computação na federal. Aí eu disse, tia, e agora? Eu também gosto muito de planta, eu queria estudar as plantas. A tia fez, não. Eu acho que o outro você vai se dar melhor. Ela me aconselhou, né? Sim. Graças ao Senhor. Olha só. Deu super Deus, certo. Deus ele tem várias maneiras de falar, né? Conosco. E uma das maneiras é usar as pessoas. Ele usa o ambiente, né? As situações, as circunstâncias, e usa pessoas. Basta a nós abrirmos o nosso coração, né? Sim. Verdade. E Pra tia ouvir. sempre, para mim, ela foi uma referência, né? Tanto espiritual quanto humana. Então, tudo que eu precisava, eu me voltava para ela. Sim. E acho que com isso o Senhor conseguia me conduzir, né? Sempre pelo caminho. Isso é muito importante, Melissa. Por quê? Porque é uma pessoa de Deus. Essa pessoa, ela teve sabedoria para lhe orientar e eu creio que Deus usou ela. Tanto é que hoje você é uma pessoa que tem sido bem-sucedida na sua profissão, mas não era qualquer pessoa. Isso. Né? Isso para os jovens é um alerta. Sim. Porque é como aquela... Eu lembro daquela passagem do filho de Salomão, que eu esqueci o nome dele agora. O que herdou o trono de Israel. Né? Ele, assim que Salomão dormiu no Senhor, morreu, ele herdou o reino, e aí os opositores, então o opositor de Salomão e o povo chegou para ele e disse, olha, o teu pai, ele cobra um jugo muito pesado, que é em relação aos impostos, né? Ele está cobrando um jugo muito pesado para o povo, então diminui aí esses impostos, a carga tributária, né? Diminua. E ele se aconselhou primeiro com os anciãos do reino, e os anciãos disseram, não, alivia tal para o povo e tudo mais. Mas aí ele foi e se aconselhou depois com os jovens que estudaram com ele, Seus amigos. que foram criados com ele. E os jovens disseram, o teu dedo midinho deve ser mais forte do que o braço do teu pai. E por causa disso, o reino de Israel se dividiu. A partir daí. Quem lembra o nome dele? Jeroboão. É isso aí. Nós estamos tendo auxílio aqui dos nossos auxiliadores aqui. Jeroboão. Foi isso mesmo. Então você veja como é importante a gente ser orientado por pessoas que estão na presença do Senhor, que vivem buscando o Senhor, que aí sim podem ser usadas por Ele. Foi o que aconteceu com você, não foi, Melissa? Exatamente. A sua experiência. Foi fundamental isso. E aí você fez a escolha e o Senhor te abençoou. Roboão, gente, corrigindo aqui. Tá? É Roboão. E o Senhor abençoou você na sua escolha. Sim. Graças a Deus. E aí, Ingrid, como foi a tua experiência? Então, desde criança eu sempre brinquei, né? Eu sou filha única por parte da minha mãe. Sim. E desde criança eu sempre brinquei sozinha. Então, a minha diversão, uma das coisas que o arquiteto faz é planta baixa, né? Nos projetos é planta baixa. Então, desde criança eu sempre gostei de desenhar planta baixas de casas porque eu queria criar famílias. Então, eu sempre, em todas as minhas brincadeiras, eu criava famílias com profissões diferentes. Eu sempre gostava de inventar pessoas porque eu passava grande parte do meu dia sozinha. Sim. Então, desde criança eu sempre soube que eu iria ser arquiteta. Mas eu não sabia que o nome era arquiteto. Eu achava que era engenheiro civil e aí tem uma diferença que outro dia eu explico. Ou não. Mas eu sabia que iria ser. Só que quando chegou a minha vez, e na minha época eu só tentei para a UFCG.
E não tinha isso de escolher 2 cursos, né? Porque Mel tentou 2 universidades, eu só tentei uma, que era a UFCG. A UFCG. Quando chegou a minha vez, eu tive medo, que eu disse, eu acho que eu não vou passar. E aí eu botei outro curso, que foi Ciências Econômicas. Passei no Ciências Econômicas, mas quando eu olhei a nota, tinha dado para eu passar. Olha só, tá vendo? E aí, não confiou. Não confiei. E aí eu disse, meu Deus, mas vamos lá. Se eu passei, vou aqui seguir o que tiver de seguir. Sim. Aí eu reprovei uma cadeira, eu disse, meu Deus. Não era a tua praia, né? Não era muito minha praia, mas eu tinha dito assim, não, eu acho que é só uma dificuldadezinha e vai dar certo. Aí eu passei, quando eu paguei de novo, eu passei. E só que eu comecei a planejar, no segundo período, eu comecei a planejar meus próximos 10 anos. E aí eu já tinha decidido, tinha conhecido lá um professor que poderia viabilizar essas coisas, me ajudar. Já tinha decidido mestrado, doutorado, já tinha decidido tudo, dos meus próximos 10 anos. Caramba, foi mesmo? E aí, como eu tinha reprovado essa cadeira no primeiro semestre, quando chegou do segundo para o terceiro, eu decidi fazer Enem, que foi quando começou o Enem, foi nessa época, não sei a minha idade. Mas... eu fiz o Enem e aí eu disse, não, eu vou limpar meu currículo, porque tem como fazer isso. Vou limpar meu currículo aqui e meu CRA vai ficar de boas e vai dar certo. E aí, quando eu fiz o Enem, eu tirei uma nota muito boa, assim, para a época. E eu pensei, nossa, dá para jogar tudo pro ar e tentar arquitetura. E aí eu fiquei, não, mas não vou não, já estou aqui, tem 1 ano e meio que eu estou estudando. Esse curso, eu já decidi meus próximos 10 anos, porque eu sempre fui uma pessoa muito planejadora. Então, eu não queria abrir mão. Sim. Mas aí o que me toca muito é que tudo começou quando eu desisti de planejar. Mas quando eu comecei a entregar ao Senhor. Olha só. E aí eu disse, Senhor, será? Vou tentar. Tentei, passei. Na época eu ganhei uma bolsa de estudo numa faculdade particular aqui de Campina. E cursei o primeiro período. Só que eu não estava satisfeita naquele lugar. E por mais que fosse o meu curso, não era o lugar que eu queria estar. Quando chegou na metade do ano, porque só tem uma entrada para arquitetura. Você só tem uma chance por ano. E aí eu disse, não, já estou aqui em arquitetura mesmo, é o curso que eu quero, só não é o lugar, vou tentar. Se eu tentar, não vou perder nada. Sim. E aí eu tentei e passei, graças ao Senhor. E ali eu pude ver assim, que tipo, meu Deus, foi de fato o Senhor que me ajudou. E de lá para cá, parece que eu realizei um sonho. Você assim. parou de planejar e passou a depender mais do Senhor. Sim. E o Senhor começou a te conduzir. Isso. Que coisa maravilhosa. Eu lembro do Salmo 37 aqui, ó. Tô até com a Bíblia aberta aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Veja só. Você teve essa experiência. Né? Isso aqui não é doutrina, isso aqui é real. Né? Você entregou e o Senhor te fez prosperar. Vale a pena. Vale a pena, vale muito a pena. Uma coisa que ambas falaram aí, e eu acho que o pessoal que nos acompanha deve se identificar assim como eu. Medo. Você falou em medo e Melissa também falou em medo. Como é? Olha, é normal, viu, gente, ter medo, né? É a reação natural humana diante do desconhecido. Você não sabe se vai dar certo, se você vai conseguir. É normal. Como lidar com medo? Como jovem, como cristã? Como foi lidar com esse medo? Muita oração. Muita oração. Muita oração. Eu estava até brincando. Antes de começar aqui, eu estava brincando, né, com Melissa. Eu disse, nossa, eu preciso pensar em um versículo que eu usei muito durante a universidade. Sim. E olha só, por coincidência, Salmo 121, que diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Amém. Numa situação de medo, você precisa de um socorro. Verdade. Que é o socorro que vai te tirar do medo. E esse versículo, ele se aplica a toda e qualquer situação. Situação de angústia, situação de tristeza, de medo, de qualquer outra coisa que você se sente em perigo. E o medo é um tipo de perigo. Por quê? Porque ele pode ser algo que, de alguma forma, mine a tua fé. Porque você passa a ter tanto medo das coisas que você começa a desenvolver ansiedade. E aí você vai caminhando até gerar uma depressão. E a gente tem visto muito isso, porque, de fato, passar no vestibular é uma decisão muito importante. Mel passou de primeira no curso que ela queria, eu não. E é bom a gente falar assim,
também os exemplos de não, por exemplo. Porque eu passei 1 ano e meio em outro curso, se considerar mais o período que eu fiz em outra universidade que não era a que eu queria. 2 anos. Foram 2 anos. E você olha, 2 anos perdido, aí o medo do futuro. Quando eu sair agora, eu vou entrar tarde no mercado de trabalho, vou fazer o quê com esse tempo perdido? Não foi tempo perdido. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vivi me ajudou a se tornar quem era para eu ser quando eu passei. Você precisava. E Deus sabia disso. E Deus sabia disso. E Ele cuidou de todas as coisas. Isso é incrível. É muito encorajador. Né? Vale a pena a gente confiar no Senhor. E aí, a tua experiência com medo também, Melissa, foi nesse sentido? Muito. Assim, no começo, quando você sai da escola, é outro mundo, né? Você chega ali, muita gente nova, é um ambiente totalmente diferente, a pressão é diferente. Sim. A carga de estudo é totalmente, não sei se Ingrid sentiu isso, mas é totalmente diferente do que... Tudo bem que reprovei. Pois é, eu também. No começo, você é arrastado, assim, você é devastado. E se você não tiver ali, Senhor, estou aqui, desistir não é uma opção, eu tenho que enfrentar isso. E eu sempre penso assim, se o Senhor me colocou aqui, o Senhor vai me levar até o fim, né? Amém. Era o que eu pensava. Enfrentar faz parte do processo. Exatamente. E eu lembro que eu tinha cadeiras que, nossa, morria de medo. Eu tinha uma cadeira, eu estava até contando para a Ingrid. Quando eu tinha prova, tinha uma cadeira de probabilidade, que eu lembro eu indo para fazer a prova com fone, com louvor nas alturas, para ver se acalmava o coração. Porque, assim, eu estudei, eu não vou deixar Não era um rock and roll, não, né? Uma oficina G3. Era Aline Barros. Sou do tempo de Aline Barros. Muito bom. E eu disse, Senhor, não posso deixar um nervosismo humano meu estragar tudo que eu estudei, ou tirar a minha confiança no Senhor. Então, o medo, ele sempre vai existir, né? Em tudo que a gente for vai fazer. nos acompanhar, mas a gente precisa confiar no Senhor, né? Até dar uma equilibrada nesse medo. Sim. Muito bom. Meninas, e esse período, me fala um pouco, vocês já começaram a falar, na verdade. Vamos desenvolver mais esse aspecto agora. Como foi entrar naquele universo acadêmico aí? Horrível. Jovem, né? Cristã, né? Aquela esfera de conhecimento, de ateísmo, de aquilo tudo ali. Como foi os primeiros dias, os primeiros meses, anos? Como foi a experiência? O meu curso, como é da área de exatas, as pessoas, elas são estranhas de uma forma diferente, né? Assim, eu não quero falar mal de ninguém, mas todo mundo sabe que na área de humanas é sempre mais perigoso, né? Assim, as ideologias, né? Então, o pessoal que eu estudava era estranho, mas era estranho de um lado mais... que não me atingia tanto. Assim, tem muito ateu, como a gente sabe, pessoas que são mais do lado científico tendem a isso, né? Sim. Mas era coisa que não me abalava. Eu lembro que foi difícil porque eu não conseguia me adaptar, sabe? Sabe quando você está num canto que você não se vê ali? Então, como eu fazia? Eu chegava, tinha aula, no máximo tomava um café e ia embora. Porque eu não conseguia ficar assim no ambiente. Isso nas primeiras cadeiras que você estava pagando? Não, até o final. Por exemplo, o curso inteiro. As amizades que eu construí eram amizades que vamos estudar, terminou, pronto. Sim. Nunca tive assim amizade, não consegui, né? Porque a vida que eles levavam era super diferente. Sair à noite. A balada. Exato. E eu nunca consegui me adaptar a isso, né? Sim. E eu lembro que teve até uma época, acho que a Ingrid até participou, que eu conheci um jovem, nossa, que aquela época foi maravilhosa, que era anarco. Sim. Que a gente fazia reuniões para ler a Bíblia na hora do almoço. Então era assim que eu ia tentando. Sim. Quando eu encontrei ele, que a gente conseguiu formar um grupo, foi a melhor fase, né? Isso na universidade. Foi na UFCG. E é importante também, Melissa, deixar claro para quem está nos acompanhando aqui, que enquanto eu digo isso porque eu presenciei também, eu vi, né? A gente congrega na mesma congregação. Enquanto você fazia o curso, você estava imersa nos serviços, na obra de Deus, você congregava normalmente. Como isso é importante, jovens, você fazer correr atrás, né, dos seus sonhos, mas não negligenciar, né, a sua vida espiritual. Sim. Não é isso? Ingrid, a tua experiência também foi de luta, assim, de batalha, como a de Melissa? A minha não tanto, porque, assim, eu sempre, como eu tenho uma base desde a infância, eu sempre tive muita convicção daquilo que eu cria. Então,
não era fácil para as pessoas me convencerem do contrário, apesar de ter grandes enfrentamentos, né? Quando eu fiz ciências econômicas, eu senti muito mais o peso dessa questão de confrontarem a Bíblia, né? Eu tive um professor que ele pegou uma aula de vários versículos da Bíblia, fora do contexto. Ali é marxismo puro no curso de economia, meu. Marxismo cultural pesado. E botou lá vários versículos que eu falando, olha o Deus de vocês, não sei o quê. Na aula, eu fiquei calada, mas por dentro eu não entendo o que esse versículo está dizendo, mas ele está fora de contexto. E aí eu não confrontei, né, porque eu não podia confrontar. Nessa cadeira eu quase fui para a final. Foi. Você lembrou o nome daquele filme Deus Não Está Morto, que é mais ou menos a história assim, né? Basicamente. E aí eu passei raspando, como diz aqui. Mas passou, né? Quando chegou, quando eu mudei de curso, que eu tive que pagar essa cadeira de novo, porque como tinha sido a nota muito na média, assim, eu não queria essa nota no meu currículo. Eu queria pagar de novo para poder pagar com mais. E aí não aconteceu da mesma forma, mas houve outros confrontamentos. E, da mesma forma, eu não entendo o que está ali, mas eu sei que está fora de contexto e eu não vou minar a minha fé. O mesmo professor? Não, outro professor. Mas para você ver, muda o professor, mas a história é a mesma. Era a mesma cadeira? Mesma cadeira, só que com alguns aspectos diferentes. Sim, mas mesmo assim, utilizaram. Sim. E aí, apesar do meu curso ele também ser da área de exatas, aqui em Campina Grande, ele é muito mesclado com humanas. Então, a gente realmente tem essa questão de alguns debates mais aflorados e tal. Só que o meu diferencial... A Melissa não teve muitas amizades que eram cristãs nela, mas metade da minha turma, mais da metade da minha turma, era uma turma que cria em Deus. Então, de alguma forma, isso já barrava muita coisa. E todos os meus amigos que eram muito próximos, que são 5, Diego, Júlia, Débora, Roberta e Sabrina, todos eles 5 são cristãos. Até hoje? Até hoje. E, se eu não me engano, 4 deles congregam no mesmo lugar. E, então, desde o primeiro período, eu me aproximei dessas pessoas e fortaleci meus vínculos de amizade. Então, todos os trabalhos, que a arquitetura é um curso que faz muito trabalho em grupo, todos os trabalhos a gente fazia junto. Nós compartilhávamos algum versículo, alguma música, alguma pregação. A gente estava sempre ali encorajando um ao outro. Sim. Teve até uma época que eu participei de um clubinho de leitura da Bíblia e tudo mais. Mas tudo isso, apesar dessas questões todas, eu não tive dificuldades sobre a Bíblia, porque eu tinha muito claro, antes de entrar na universidade, que aquilo era só uma fase e que eu não precisava me entregar tal qual o mundo entende. E uma coisa, né, quando você estava falando antes de eu entrar, que é muito importante, que eu comentei um pouco antes também da gente começar aqui, que é muito importante o jovem entender que a sua vida é um campo missionário. Não importa a profissão que você vai escolher. Você tem um Deus que é seu pai e que te chamou para ser soldado de um exército. Amém. Então, não importa se você escolher medicina, biologia ou qualquer outro curso. Importa que você entenda que aquilo é só uma fase e que ali foi um campo missionário que Deus te deu. Eu não quero te dar um peso e dizer, meu Deus, eu vou ter que pregar. Não, eu não estou pedindo para você ir lá na frente, pegar uma Bíblia e citar todos os dias o versículo. Eu estou só dizendo que você precisa viver um testemunho de um cristão. E aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Porque você vai ver, muito colega meu, já peguei chorando. Quais são as palavras de consolo que a Bíblia diz? Sim. Você pode usar isso. É verdade. Às vezes você está estressado, usa o teu domínio próprio para que você não desconte nos outros, para que as pessoas vejam Cristo em você. É fácil? Não. Já teve muitas vezes que eu saí da sala de aula para ir chorar no banheiro. Porque eu estava com angústia tão grande que eu chorava. Teve uma vez também que tinha acontecido tanta coisa assim... difícil, eu não estava fazendo trabalho com esses grupos de amigos, que eu tinha ficado em outra turma e separei todos eles, por causa do que o horário ficava melhor para mim, mas eu nunca sofri tanto como quando eu me separei deles, por isso que era muito importante, porque por mais que a gente estivesse ali juntos, sofrendo juntos, a gente estava ali também se encorajando. Um dando apoio ao outro. Um dava apoio ao outro. Sim. E foi um dia que eu chorei na Xerox, isso nunca tinha acontecido, chorar em público na frente das pessoas. Foi. E ali foi que eu percebi que disse... Meu Deus, ainda dá tempo eu retomar aquilo que Deus tem para mim nessa universidade. Eu não preciso depositar mais expectativas na universidade do que ela merece.
Eu preciso me voltar ao Senhor, porque Ele é quem cuida de mim e Ele vai cuidar de mim aqui. E Ele te preservou. E Ele preservou. Graças a Deus. Que coisa, né? Muito encorajador, né, gente? Eu estou super empolgado aí. Eu espero que você que está em casa aí nos acompanhando também. Isso é gostoso, é muito bom de ouvir. Agora, assim, uma característica nas duas falas de vocês aí que eu observei. Vocês praticaram o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Vocês viveram isso aqui. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, não sozinho, com os que de coração puro invocam o Senhor. Né? A experiência de Ingrid se afastando, fugindo de prováveis influências negativas, né? se guardando com um grupo de amigos ali, se protegendo, por que não? Né? É uma proteção. Pessoas que compartilham dos mesmos ideais, da mesma ideologia, da mesma fé, né? Você se protegeu. E já Melissa não teve esse grupo, mas ela servia na igreja, congregando firmemente, se ocupando com a obra, né? Sim. Assim, para encerrar, e a gente já está caminhando para a etapa final aqui, né? Para os últimos minutos, mas uma coisa assim que eu acho importante vocês falarem, sabe? Dar esse testemunho. Porque às vezes eu vejo jovens que ficam muito envolvidos com estudar, aí começam a dizer, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para pregar o evangelho, não tenho tempo para ir para a reunião, para congregar, para ir para o culto. Se isso fosse verdade, vocês não estariam aqui hoje, não é verdade? É o que guardou a gente. É o que fez suportar. Pois é. Então, diga aí para eles, dá para você conciliar, não dá? Fala para eles aí, para eles ouvirem. A gente tem que pensar da seguinte forma. Eu não sou, primeiramente, estudante, né? O que me guarda muito é saber que o meu papel é muito maior do que esse, né? Sim. Eu sou uma cristã, eu sou uma filha de Deus. E o corpo de Cristo, ele precisa de mim. Amém. Então... essa é a sua identidade. Exato. Quando... a gente não pode mentir que eu nunca faltei uma reunião porque eu tinha prova no dia. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Verdade. Sim, sim. Às vezes a gente não consegue se organizar e não dá mesmo. Mas aí tinha uma irmã que ela sempre me encorajava muito, que era Sonali, que ela falava, eu senti sua falta. O serviço não é o mesmo sem você. E eu via que, meu Deus, eu tenho que ter tempo para tudo, porque o Senhor fala, né? Há tempo para todas as coisas. E eu reconhecia, não, se eu tive que faltar a reunião, foi culpa minha. Sim. Eu não me organizei, eu não estudei o necessário antes, e a culpa é minha. Eu procrastinei em algum momento. Exato, em algum momento eu fiz algo errado. A culpa não é do Senhor, a culpa não é dos irmãos, a culpa é minha. É verdade. Então, a gente reconhecer isso é fundamental. Né? Sim. É verdade. Quer falar? Amém. Meninas, e hoje, como profissional na área de tecnologia, como arquiteta, e como crente, como irmã, como jovem, como tem sido no mercado, já inserido no mercado de trabalho, como tem sido a experiência de vocês? Para mim, assim, em questão de ataques, é bem mais fácil. Sim. Não sei se é porque hoje eu tô mais madura, né? Naquela época, quando eu entrei, eu era adolescente ainda. Não sei se é porque hoje eu estou mais firmada, tenho mais clareza, ou porque eu já passei por tanta coisa que... Tudo junto. Tudo junto, né? Acho que é um conjunto todo. Um conjunto de coisas. O que pesa mais hoje em dia é a questão do peso mesmo, assim, da carga de trabalho mesmo. É o mais difícil. Você... Agora eu não perco uma reunião, por exemplo, na reunião de jovens. Muitas vezes meu chefe diz, vai ter que trabalhar até 10 horas hoje. E eu simplesmente não posso dizer, às vezes, né? Muitas vezes eu tento me impor. Muita gente, quando eu trabalhava presencialmente, muita gente já sabia, não, Mel, na quinta-feira ela tem reunião de jovens. E oferecia carona. Já sabia. Já sabia. Porque já me viam naquela rotina de sair no meu horário, né? Ou seja, você não era aquele crente 007, agente secreto. Eu pedia carona. Isso é vai importante. Passar no local, eu quero carona. Você já chega no ambiente e diz, gente, eu sou cristã, beleza? Assim como você não é, eu sou. Exatamente. E vamos se respeitar, vamos conviver. E a minha bibliazinha lá em cima da mesa. Só que no home office fica mais difícil, né? Porque você meio que perde o controle, você perde meio que a noção do tempo. Então, para mim, no home office tem mais sido difícil isso. A questão da gestão do tempo, das pessoas entenderem que tem hora para tudo. Sim. Muitas vezes até o mesmo, né? Às vezes você está lá empolgada nas coisas que você está fazendo, você acaba se perdendo. Mas na questão do ataque mudou muito. Hoje você se sente mais firme,
né? Porque você já passou por todo, já tem uma história com o Senhor, né? Você Com já tem um certeza. histórico, já tem uma experiência com o Senhor. Exatamente. Amém. A minha parte, né? Eu acho que antes de falar como é que eu tô hoje, eu acho que tem que falar como é que eu cheguei para estar hoje. Sim. Que, no caso, é estar no mercado de trabalho, né? Como foi esse processo de entrar. Porque também, quando a gente está terminando a universidade, meu Deus, a mesma aflição que é para entrar, para ver se você vai entrar, é para você sair e entrar no mercado de trabalho. Se você vai começar a trabalhar, se você vai fazer mestrado, se você vai começar a estudar para concurso, o que é que você vai fazer da sua vida? Porque Sim. agora tem que deixar de depender de papai e de mamãe, né? Eu lembro que você falou para mim que ia tentar um mestrado, acho que era no Recife. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Foi isso Foi. mesmo. Pronto, tinha isso, né? Eu queria... Olha só como é importante a gente colocar tudo diante do Senhor. Antes, olha só, antes de... Quando eu estava assim, mais ou menos no 7º, 8º período, eu queria muito trabalhar em uma construtora. E aí, estagiar numa construtora, né? Na época, estagiar. E eu dizia, Senhor, cuida de mim, mas ao mesmo tempo eu também queria um mestrado. Então, eu não queria estar pegada a alguma coisa para poder fazer esse mestrado. E aí, o mestrado era no Rio de Janeiro. E eu queria muito, mas minha mãe não tinha paz. E ela dizia, não quero que você vá para o Rio de Janeiro. E aí, eu tentei de milhares de formas tentar convencer a dizer, não, mãe, eu tô ficando velha, deixa eu fazer, eu já sou de maior, deixa eu Sim. tentar a minha vida, a senhora tentou a sua vida, deixa eu tentar a minha vida, deixa eu ir para fora. E aí minha mãe, não gosto muito dessa ideia, tento por aqui mesmo, veja aí, e eu, tá bom. E aí eu comecei a colocar diante do Senhor, porque ali era o meu sonho que estava em jogo. Subjugar o meu sonho, a obediência à minha mãe, Sim. mesmo sendo de maior. Mas... eu orei muito ao Senhor e eu pedia muito mestrado. E antes de terminar o curso, quando eu estava assim, já acabando, né, no último ano passado, eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse, Senhor, existem alguns projetos que estão no meu coração desde 2018. E, Senhor, eu coloco esses projetos nas tuas mãos. O que é que eu vou fazer com ele? E aí eu tinha um sentimento muito forte de cuidar de adolescentes. Só que eu não servia com adolescentes. E aí... eu orei ao Senhor em abril e eu disse, Senhor, o que é que eu faço da minha vida? Eu quero tentar um mestrado no Rio de Janeiro, meu estágio vai acabar esse ano, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, vou ficar à deriva, porque pode ser que eu passe e pode ser que eu não passe no mestrado. Sim. E aí eu orei ao Senhor e disse, Senhor, e ainda tem isso nesse projeto. E aí o Senhor falou fortemente no meu coração, eu não vou te dar responsabilidades com os de fora enquanto você não tiver responsabilidades com os que já são meus filhos. E aí eu fiquei com aquilo, né? Pensando. E aí, quando teve a conferência em julho de 2020, o irmão Chico Zé veio falar comigo, me chamando para servir com os adolescentes. E aí eu disse, meu Deus, ele está organizando tudo por aqui para eu ficar nesse lugar. E se eu tentar ir para o Rio de Janeiro... Teimar. Se eu teimar e tentar lá para o Rio de Janeiro e correr o risco de passar... eu vou abrir mão desse tempo de oração que eu entreguei ao Senhor, não sei. E aí eu orei ao Senhor e disse, Senhor, se é para eu ficar aqui, cuidar desses adolescentes, por favor, me dê o meu sustento. E se tiver como, me dá o mestrado também. Antes de terminar minha graduação, olha como é bom depender do Senhor. Antes de terminar minha graduação, faltava assim 2 meses ou 3, não sei, 2 meses mais ou menos para eu apresentar meu TCC. Eu já sabia que eu tinha passado no mestrado e o meu chefe, né, que hoje eu trabalho, ele já tinha falado comigo demonstrando interesse em eu continuar na empresa. E aí eu fui entendendo que é muito importante nós apresentarmos os nossos sonhos ao Senhor, mas é fundamental nós submetermos em obediência ao Senhor. A vontade dele. A vontade de Deus. E gente, e só para assim, porque o mercado de trabalho é muito disputado. Sim. Nas duas áreas de vocês. Sim, não é verdade? bem difícil. O que é muito comum hoje é um arquiteto desempregado ou atuando em outra área. É o mais né? comum. É assim. E você vê a bênção de Deus na vida de vocês. Não foi mérito pelo Senhor. Não, você nem terminou o curso, o teu chefe já disse, não, você vai ficar aqui na empresa. E você é recém-formado e já atuando na área de arquitetura. Melissa também. Sim. Já terminou a universidade, não foi isso, Melissa? Já, Da Comecei a empresa. trabalhar. já ingressou de imediato no mercado de trabalho. Mais uma vez eu repito, extremamente disputado. Então, gente, isso é o quê? Isso é a bênção de Deus. Isso é a misericórdia de Deus. Eu creio que isso é resultado
porque vocês não desistiram. Sim, verdade. Vocês passaram por muitas experiências, por muitas adversidades, tentações, Sim. mas vocês permaneceram no Senhor. Tem um versículo, Adriano, que é muito bom. Sim. Que esse também foi um dos versículos que me guardou muito durante todo esse processo de universidade e até hoje, assim, é um dos meus versículos favoritos, que é Hebreus 12, versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Pode parecer um pouco aleatório para você, mas quando a gente entende que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a gente percebe que submeter a nossa vida ao Senhor é cooperar com essa alegria que ele terá, entendeu? Que Sim. ele vai receber. E isso é fundamental, por isso que servir é fundamental. É porque fundamental. você vai estar sendo aperfeiçoado. A igreja ajuda muito. Mel, esses dias ela está falando, nossa, se não fosse os compartilhares que a gente faz quando chega da conferência, eu acho que eu não saberia apresentar tão bem trabalhos acadêmicos. E isso ajuda muito. Ajuda. Você aproveitar as oportunidades que a igreja te dá. A igreja te ensina, dependendo do serviço que você faz, gerenciar pessoas, porque você tem que lidar com pessoas. Te ensina a ser organizado, te ensina a ter disciplina, porque você precisa chegar no horário. Te ensina uma série de coisas que o mundo, o mercado de trabalho, ele quer que você tenha. Vai mas ele exigir. não vai te ensinar, Não ensina, mas exige. mas exige. Amém. E depender do Senhor é isso. É entregar tudo. Ainda no Salmo 37, sabe? Eu lembro desse versículo aqui, ó. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, os teus sonhos. Né? Agrada-te do Senhor. Ou seja, que o Senhor, Ele seja feliz. Ele tenha motivos para ficar feliz com você. Amém. Né? Gente, foi maravilhoso aqui esse bate-papo. Certo? Muito nervosa. Ganhei mas- demais. Espero que você que nos acompanha aí tenha sido encorajado. Esse é o episódio 1 dessa série que nós estamos começando hoje, Desafios da Vida Cristã. Quero agradecer aqui imensamente a presença da nossa querida Melissa e Ingrid. Amém. E mais uma vez eu peço que você dê um like aí para fortalecer aqui o programa e possa compartilhar esse link aí com seus amigos, Compartilha né? com os adolescentes Com que os estão entrando, aí Pronto, tá fazendo Enem, vai fazer Enem Vamos esse fazer ano. acontecer agora na contramão, na forma de podcast. Isso. Quer deixar uma mensagem final aí pra gente concluir? Amém. Eu vou ler um versículo rapidinho, não vai demorar. Esse versículo, para mim, ele é de extrema importância. Está em 2 Timóteo 1,12, fala assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Que esse versículo a gente possa cravar, né, no nosso coração. Nosso coração. A gente precisa ter certeza de em quem a gente tem crido e que Ele é poderoso, né, Amém. para guardar. Amém. Graças a Amém. Deus. Gente, muito obrigado aí. Obrigado, Senhor. E até o próximo episódio, na próxima terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Amém. Show.